Olá, meu nome é Gabriel Freitas, eu sou orientado pelo professor Dr. Giacomo Patrocínio Figueiredo, que esta é minha pesquisa colocando a língua de volta na natureza sob uma perspectiva sistêmico-funcional, uma teoria selecionista de base textual da ideologia. Pesquisa esta vinculada ao programa de pós-graduação em Letras e Estudos da Linguagem da Universidade Federal de Ouro Preto, pós-letras. Comecemos então pelos objetivos. São quatro. Comecemos pelo geral, que é enriquecer a compreensão da língua como sistema semiótico de quarta ordem superior. Em outras palavras, um sistema natural, semiótico, compartilha características com sistemas complexos de ordens distintas, como sistemas físicos, biológicos e sociais. No âmbito desta pesquisa, mais especificamente enfatizando a continuidade biológica da semiose, da produção de significado. O objetivo específico é aprofundar a apreensão do fenômeno de subpotencialização gerado pela variação ideológica que influencia a destilação do potencial de significado. Em outras palavras, entender a profunda relação entre ideologia e comportamento linguístico, produção de significado. Segundo específico, é contrastar o comportamento semiótico das diferentes ideologias observadas para assim consolidar uma metodologia de análise ideológica sistêmico-funcional. E, por fim, identificar o endereço semiótico da ideologia e compreender as repercussões para a arquitetura geral teórica na explicação do fenômeno linguístico. Em outras palavras, reconhecer e localizar a ideologia em toda a arquitetura geral teórica da teoria sistêmico-funcional e sua relação com suas outras categorias teóricas. A metodologia se divide em quatro etapas. A primeira é a compilação de corpora, seguindo as diretrizes e as metodologias de compilação da teoria sistêmico-funcional. Em seguida, a análise dos corpora, utilizando as categorias teóricas e descritivas da teoria sistêmico-funcional, da linguística sistêmico-funcional. Em seguida, a comparação. Então, com os dados reunidos, realizaremos uma análise cruzada, a fim de investigar as relações entre os recursos semióticos dos corpora. Com um passo metodológico para observar o fenômeno de associação dos recursos, cruzaremos os dados coletados a partir das categorias relevantes. E para tal, utilizaremos regras de associação, cujo método possibilita descobrir relações entre variáveis identificadas em corpos. Tendo em mãos a distribuição e associação dos sistemas, por fim, observaremos como ele se dispõe ao longo do texto a partir da perspectiva dinâmica. E, por fim, teste das hipóteses. Por meio de equações e modelos matemáticos, testaremos as hipóteses que buscam explicar a relação entre biologia, mecanismos de produção de significado e diversidade linguística, de forma a ajustar parâmetros e testar como o modelo se ajusta aos dados reais. Com a utilização de métodos estatísticos para avaliar a significância das relações encontradas, os testes ajudarão a determinar se as relações entre biologia, comportamento linguístico e produção de significado são estatisticamente robustas. Uma vez que a pesquisa ainda se encontra em estágio inicial, tendo um pouco mais de 5 meses, por hora apresentaremos apenas os resultados esperados. Com relação entre a relação profunda entre ideologia e produção de significado, espera-se observar com a pesquisa viés ideológicos diferenciados e herdados, ou seja, comportamento diferenciado dos mecanismos de produção de significado. Cabe destacar que a pesquisa estabelece uma relação transdisciplinar com uma série de campos, como biologia evolutiva, ecologia, evolução cultural, sistemas complexos adaptativos e linguística evolutiva. Dessa forma, caracterizaria-se os seres humanos como construtores de nichos semióticos. A teoria de construção de nicho é, na verdade, uma teoria da biologia evolutiva que busca aprender o fenômeno de que não existe necessariamente uma relação passiva entre espécie e ambiente, mas, na verdade, as espécies são capazes também de atuar ativamente no ambiente, de forma a alterá-lo, construí-lo, para satisfazer as suas necessidades, as suas dificuldades adaptativas. Dessa forma, por fim, a partir de uma continuidade das mudanças nas comunidades e ecossistemas semióticos ao longo de gerações, geraria o fenômeno de herança ecossemiótica, uma rota de herança evolutiva para o comportamento semiótico humano. Dessa forma, pode-se dizer que a ideologia e seus diferentes vieses ideológicos propiciaria uma reorganização semogênica da produção de significado, uma aptidão diferenciada do potencial, afetando seu destilamento diferenciado em instâncias. Com relação à contribuição para a área do conhecimento, no caso a teoria sistêmica funcional, e seu impacto para a sociedade, teríamos então o campo da teoria sistêmica funcional, apesar das muitas contribuições já presentes nesse campo de estudo, a teoria ainda demanda uma complexificação em seu aparato teórico e metodológico de ferramentas satisfatoriamente capazes de lidar com o fato do dia a dia do fenômeno linguístico ser permeado por grupos distintos que possuem dialetos, gêneros e registros específicos exibindo orientação semântica distinta.
Em outras palavras, ainda não encontramos no aparato do sistema funcional uma explicação teórica com relação ao porquê do funcionamento do sistema semiótico ideológico no que tange o destilamento semiótico diferenciado do potencial em instância. No que tange ao impacto social, a pesquisa pode ajudar na compreensão de dinâmicas sociais e culturais, previsão de tendências sociais, desenvolvimento de políticas públicas, aprimoramento da comunicação e educação, promoção da diversidade e inclusão, compreensão dos conflitos sociais, desenvolvimento tecnológico e auxílio para a melhoria de bem-estar psicológico. Com relação à conclusão, o modelo apresenta uma abordagem abrangente e detalhada para analisar a influência da ideologia no comportamento linguístico e na produção de significado. Ele incorpora conceitos-chave como ideologia, homofilia semiótica, construção de nicho, herança ecossemiótica e socialização simbólica, fornecendo um quadro teórico sólido para entender a interação entre fatores linguísticos, culturais e evolucionistas. A incorporação da sugestão relacionada ao habitat semiótico fortalece o modelo, tornando-o mais completo e alinhado com a influência cultural e evolucionista na formação das ideologias. A ideia de que diferentes contextos afetam a aptidão das ideologias é valiosa para compreender como as variantes ideológicas são transmitidas e selecionadas ao longo do tempo. Em geral, o modelo fornece uma estrutura sólida para investigar a complexa interação entre ideologia, comportamento linguístico, influência cultural e evolucionista. Além disso, incorpora aspectos quantitativos que possibilitam testes empíricos e validação estatística das relações propostas, permitindo a compreensão mais abrangente das interações complexas entre ideologia, língua e produção de significado. A adequação deste modelo trabalha em conjunto para representar como a ideologia, os mecanismos e recursos semióticos, a socialização e a evolução estão interconectados e moldam a produção de significado e comportamento linguístico ao longo do tempo. Sua abordagem multidisciplinar matemática fornece uma base sólida para análise mais detalhada das investigações empíricas futuras. Agradecemos profundamente a Universidade Federal de Ouro Preto, que nos permite desenvolver esta pesquisa e, mais especificamente, o Lexel, nosso laboratório experimental de estudos da linguagem, que nos fornece teorias e metodologias para a realização desta pesquisa. Muito obrigado.